andar pela cidade, dar uma volta na cidade, e eu me lembrei de coisas que eu vivi aqui e eu queria compartilhar com você, para você entender o que o pastor Léo compartilhou, o que o pastor Léo falou com você. Eu passei nessa cidade 9 dias com uma equipe de missionário ou de missionários no ano de 2009. Durante 9 dias nós ficamos aqui, 92 pessoas servindo essa cidade há 14 anos atrás, e vivemos experiências maravilhosas aqui com médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, profissionais diversos servindo essa cidade numa ação que a gente fazia parte. Nessa época eu era pastor em Alto Paraíso de Goiás, e junto com a equipe de Brasília, de vários lugares, nós viemos para cá e servimos aqui. Hoje eu encontrei um rapaz, estive conversando com ele, ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. Então é uma alegria estar aqui, porque tudo aquilo que nós semeamos naquela época, hoje eu vejo os frutos. E a Bíblia diz que no Senhor nosso trabalho nunca é vão. E foi um grande desafio nessa época a gente estar aqui. E é tão bom vir aqui e ver o que Deus está fazendo nessa cidade, o que Deus tem feito na vida de vocês. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui hoje. Pela história, Deus também me deu a oportunidade de estar aqui na inauguração dessa igreja 2 anos atrás, ver essa igreja nascer, e hoje ver essa igreja cheia, repleta de gente aqui, tantos filhos dessa casa, meu coração se alegra demais. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Léo, pela vida da pastora Letícia, pelo sim deles. Nós nos conhecemos já há alguns anos. Eu sei da dedicação deles, da doação deles, da entrega deles, do amor deles pelo rei e pelo reino. É por isso que essa igreja existe aqui. Sei do amor do pastor Lopes. O pastor Lopes é um irmão para mim. Nós cuidamos uns dos outros. Ele cuida da minha vida, me pastoreia o coração, me inspira, cuida da minha família, e Deus me dá a alegria de honrá-lo também, cuidando dele, da família dele. Eu tive a honra de ser mentor do pastor Lopes há alguns anos, através da Rede Inspire, quando eu mentoreava a Rede Inspire no Centro-Oeste. Era um grande desafio. Conheci tantos pastores, foi quando nós nos aproximamos e Deus criou uma conexão do céu. Então eu celebro e honro a vida dele, da pastora Fabiana. A história da base em Palmas é a história da base em Arraias, e a história da base que está se expandindo pelo Brasil, e a história da base que vai se expandir para as nações, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero agradecer e honrar aqui a presença de um filho espiritual, discípulo, o Arthur, esse gigante Anakim que está aqui. Levanta aí, Arthur. É um dos filhos da nossa casa lá em Brasília, é um amigo, um irmão, e um filho espiritual que vem me acompanhar, estar comigo durante esses dias que aqui estamos. E eu quero agradecer a você por essa honra de estarmos juntos aqui. Trago um abraço da Reviver em Brasília para você, da nossa família para essa casa. Olha as cristocidências que nós temos. Nós fazemos aniversário quase que na mesma época da base. Nós nascemos quase que no mesmo período. Então a gente vive um processo muito semelhante em tudo. Por isso que é uma conexão muito grande do pastor Lopes com o pastor Léo, com tudo que vocês estão vivendo. A gente tem essa experiência linda também. E muito obrigado por poder ver você e ver que você está servindo o Rei e servindo o Reino de Deus.
Deus te abençoe. Você está no lugar certo, você está com as pessoas certas, você tem muito a viver e experimentar coisas extraordinárias de Deus. Bom, mas hoje eu vim aqui para pregar a palavra, pregar o Evangelho ao seu coração, e é isso que eu vou fazer. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer mais uma oração nessa noite, e depois então nós vamos para a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito colocou no meu coração, para compartilhar, para repartir com você essa noite. E eu quero convidar você para fazer duas orações. A primeira oração, eu quero convidar você para orar para que o Senhor fale ao seu coração de uma forma personalizada, de uma forma cristalina, de uma forma que você vai entender. Mas nessa oração você vai fazer uma aliança com o Senhor. Se Deus falar com você, você vai se comprometer em obedecer a Ele. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque o que muda a nossa vida não é o que nós ouvimos. O que muda a nossa vida é o que nós decidimos e fazemos. Você pode passar a vida inteira ouvindo, mas se você não traduzir o conhecimento que você recebe para a prática na sua vida, não adiantou nada. Você só vai se tornar uma biblioteca ambulante, só vai expandir o seu conhecimento, e conhecimento pelo conhecimento não muda nada. O que muda é a prática na vida da gente. Então, se o Espírito Santo falar no seu coração, você vai decidir obedecer Ele. Amém? Amém. Então vamos fazer essa oração. E a segunda oração que eu quero pedir que você faça é que, por graça e misericórdia, o Espírito Santo misture as palavras dele com as minhas palavras essa noite. Que não seja uma palavra humana, porque se for humano vai matar você. Mas se ele misturar as palavras dele com as minhas, isso vai gerar vida, e vai gerar vida para a glória, para o louvor dele. E eu sou apenas um instrumento dele essa noite. Então eu quero pedir que você ore por isso também, para que ele me use apenas como instrumento, que não seja nada humano aqui. Ele, que é o Senhor da igreja, seja o protagonista em mim nessa noite. Vamos fazer essas duas orações em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em tua presença eterna, bendita, extraordinária, e a presença do Senhor tudo toca, tudo transforma, tudo redime, tudo muda, ressignifica, restabelece, coloca tudo no lugar. E em nome de Jesus, Pai, essa noite nós queremos te fazer dois pedidos, porque nós estamos aqui por tua causa, e ainda que tenhamos pensado que outro motivo nos trouxe aqui, estou certo, Senhor, de que foi teu Espírito que nos trouxe, porque a tua palavra diz que nós não podemos dizer sequer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Então nessa noite nós queremos te fazer dois pedidos. Nos posicionamos como filhos do teu colo e te pedimos duas coisas. O primeiro, fala conosco, por graça, por misericórdia, por favor. Nós entendemos a necessidade que temos de te ouvir. A tua palavra gera vida, traz frutos em nós. Fale com cada um de uma forma personalizada, Espírito Santo. O Senhor sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que cada coração precisa, a necessidade que cada um temos. Fale de uma forma que não tenhamos dúvida, na linguagem que nós conhecemos. Acesse o nosso coração. Nós nos comprometemos, e se o Senhor falar conosco, nós vamos te obedecer. Segundo pedido, Pai, eu te peço, misture tuas palavras com as minhas, por favor. Por favor, Senhor, eu sou apenas um instrumento teu.
e eu me coloco em tuas mãos. Que tu me uses essa noite apenas como um carteiro, que não tem uma mensagem própria, mas que é apenas, Deus, aquele que leva ao destinatário correto uma mensagem que ele carrega. Me use apenas assim, para que hoje vida seja tocada e o Senhor seja glorificado. Fica conosco, Espírito Santo, assuma o protagonismo de tudo e glorifica o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Charles Chaplin. Quem não conhece Charles Chaplin? Comediante incrível, criador da pantomima ou o teatro mudo. Certa vez disse assim: a persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. Existe uma diferença muito grande entre aqueles que conquistam coisas e outras pessoas que vivem a mediocridade de não poder celebrar aquilo que sonham. E a grande diferença está justamente na persistência, na perseverança, na continuidade do processo em que ela decidiu se expor. Eu estou convencido de que a jornada da fé, ela é como uma maratona. Ela precisa de uma longa obediência numa mesma direção. Afinal, correr 42 quilômetros e alguns metros não é fácil. Eu não sou maratonista, mas eu sou ciclista, e eu já fiz prova que eu participei pedalando 156 quilômetros. Tive a oportunidade nessa prova de pedalar durante 13 horas e 34 minutos consecutivos, sem parar. Foi quando eu me dei conta de que na vida, quando você entra em um processo, você tem que estar muito bem preparado e decidir persistir para você ter o que celebrar. Você precisa de uma longa obediência na mesma direção. Nesse processo, maratonas ou de maratonistas, nós precisamos superar muitos desafios. Nós precisamos superar dores, fadiga, o estresse, a exaustão. Nós precisamos superar decepções com pessoas, decepções com nós mesmos. É assim a jornada da fé. Nós temos que treinar muito, nós temos que nos capacitar muito. Eu me lembro que quando eu fui fazer essa prova, eu comecei o processo de hidratação 5 dias antes da prova. Eu tinha que tomar determinada quantidade de água, consumir determinados tipos de alimento, não consumir outros alimentos, me preparando para todo esse processo dessa longa jornada. Uma coisa que muito me chamou a atenção é que em todo o processo nós precisamos nos adaptar a intempéries, a dificuldades do caminho, mas sobretudo nós precisamos manter o foco, nós precisamos manter a força e nós precisamos de muita fé. Durante esses 156 quilômetros que eu percorri pedalando,
13 horas e 34 minutos sem parar. Eu chorei, eu sorri, eu senti dor, pensei em desistir, mas foi a persistência, a perseverança, a superação que me levou até essa marca. Quando eu olho para a minha própria história e para observar também, ao observar outras pessoas, eu tenho 2 cunhados que são maratonistas. No próximo mês, os 2 estão indo para os Estados Unidos para correr a maratona de Chicago. Já tem mais de ano que eles preparam todos os dias para essa maratona. E é um processo de renúncia, mas sobretudo é um processo de muita persistência e muita perseverança. O que isso tem a ver conosco? Você vai daqui a pouco entender. Pastor Carlito, nosso paizão e mentor, um homem de Deus que tem tocado o Brasil, sido um instrumento para tocar nações, disse certa vez assim: na vida é como termina é que conta. Eu aprendo com ele que muitas pessoas, elas começam bem as coisas, mas só celebra quem conclui o que começa. Aprendi há muitos anos atrás que a vitória é para aqueles que não desistem de lutar. Francisco Otaviano disse certa vez assim: a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes e corajosos só pode exaltar. Tudo isso que eu disse, que eu afirmei até agora, diz respeito à perseverança. Isso é sobre esperança, isso é sobre obediência, isso é sobre fidelidade e, mais do que tudo, isso é sobre lealdade. Isso é sobre acessar a herança. A herança aqui é aquilo que Deus prometeu a nós. Herança aqui também é aquilo que nós sonhamos, que lutamos para conquistar. Isso é sobre viver. Isso é sobre experimentar o cumprimento das promessas de Deus na vida. Dito isso, a minha reflexão hoje, a minha palavra para o seu coração tem como tema o seguinte: fiel à esperança, o acesso à herança. Fiel esperança, o acesso à herança. Você pode repetir comigo? Fiel esperança, o acesso à herança. A Bíblia diz em Isaías 26:3 assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Você quer ter paz? A paz, à luz desse texto, é o resultado de firmeza de propósito. A paz, nesse texto, é o resultado de uma perseverança, de um foco cheio de fé e de convicção naquilo que Deus estabelece para nós. Eu convido você essa noite para ler comigo o texto de Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15, que vai nos mostrar como é que a fiel esperança me dá acesso à herança de Deus.
Versículo 6 de Josué 14 diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será a sua herança perpétua, para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Agora preste atenção, ele está com 85 anos de idade, mas olha como ele se encontra. Ele diz assim: ainda estou tão forte como naquele dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Por isso, até o dia de hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Agora preste atenção nessa última afirmação: e a terra teve descanso da guerra. Queridos, todos nós carregamos uma promessa de Deus. Eu vou repetir: todos nós carregamos uma promessa de Deus. Deixa eu te ajudar. Você carrega uma promessa de Deus. Essa promessa é uma herança que Deus confia a nós, mas que não será acessada de qualquer jeito. Deus estabelece promessas para nós, mas essas promessas são acessadas a partir do nosso posicionamento correto na vida. A diferença entre aqueles que sonham e não realizam e aqueles que sonham e vivem celebrando é justamente a atitude que escolheram
diante da promessa ou do sonho que sonharam. Nós estamos diante de um texto que descreve a história de um homem que recebe uma promessa de Deus, e que o processo entre a promessa recebida e a celebração de ver concretizar aquilo que Deus prometeu demora 45 anos. Processos são diferentes. Processos é a maneira que Deus usa para nos levar ao nosso destino, ao nosso propósito. Processo, ele é estabelecido por Deus, e é o percurso em que é o caminho em direção àquilo que Deus estabelece na minha vida. A grande diferença entre aqueles que chegam lá e os que ficam pelo caminho é que eles se distraem na caminhada. Atitudes diferentes, consequentemente, vai produzir resultados diferentes, irmãos. Posicionamento correto te leva à colheita acertada, prometida. A história de Caleb me ensina qual é o processo de Deus, ou qual é o processo que Deus usa, que me leva à minha herança, que me faz viver como aqueles que celebram, que realizam sonhos, que conquistam. E a primeira coisa que eu aprendo com a história de Caleb, um homem que recebe uma promessa e que espera 45 anos para ver o cumprimento dela, é que para seguir firme e acessar essa herança, ter acesso à promessa, você precisa manter-se fiel em todas as circunstâncias. O versículo 7 e o versículo 8 nos diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me para Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E o verso 13 diz assim: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, o filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus. Sabe por quê? Alguns de nós ainda não acessamos aquilo que foi prometido por Deus em nossas vidas, porque nós nos distraímos no processo. Queridos, prestem atenção. O problema não é quando nós vamos receber. Não é isso que deve te mover. O que precisa mover a sua vida é a convicção de que Deus é fiel para cumprir a promessa. Quando eu olho para a vida de Caleb, a primeira coisa que eu consigo notar na vida desse homem é que ele manteve-se fiel à visão dada por Deus. Deus lhe faz uma promessa quando ele cumpre uma missão que Deus lhe deu. Haviam 12 espias que receberam o encargo de olhar a terra de Canaã, prometida por Deus aos descendentes de Israel, como a terra que mana leite e mel. E eles foram para uma jornada e ficaram 3 meses espionando a terra.
quando eles retornam do cumprimento dessa missão dada por Deus, Deus então lhe faz a promessa através de Moisés, que era o seu líder. Eram 12, mas somente 2 foram fiéis à visão que Deus lhe havia dado: Caleb e Josué. Todos os outros demais, os 10, simplesmente olharam para os desafios, olharam para as dificuldades e perderam de vista a visão dada por Deus, e por esse motivo não receberam a herança. Quando eu olho para a vida de Caleb, eu aprendo que o que me leva a acessar a herança de Deus é eu me manter fiel àquilo que Deus confia a mim. Observe bem, o texto diz: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos desesperaram o povo, desanimaram o povo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Talvez o Espírito Santo tenha lhe trazido aqui essa noite para dizer para você que o que ainda tem impedido de você acessar a herança é porque você está seguindo o percurso que o seu coração está orientando, e não a visão dada por Deus. E eu preciso dizer a você que se você insistir no processo do jeito que você acha melhor, do jeito que o seu coração aponta, o seu final é não colher a herança. Mas talvez Deus tenha me trazido aqui essa noite porque você está vendo o tempo passar e você acha que não está chegando a sua herança. E para você que está nessa condição, hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você que não importa o tempo, importa a fidelidade daquele que prometeu a promessa. Que a despeito do tempo, Ele é fiel para cumprir. E então a única coisa que você precisa fazer é manter-se fiel à visão dada por Deus. Seja inteiramente fiel ao Senhor. E fidelidade, gente, é 99% não, é 100%. Para ser fiel só serve se for 100% fiel. É possível que Caleb descreva isso aqui dessa maneira justamente para que eu e você entendamos a importância da intensidade do processo. Porque ele está dizendo: eu fui inteiramente fiel. Ele não foi parcialmente, ele foi completo. Essa palavra inteiramente aqui vem da raiz de integridade, que significa inteiro, aquele que não é repartido, aquele que não é fragmentado. E é esse o processo que eu aprendo com Caleb. Para você acessar essa herança, mantenha-se fiel em todas as circunstâncias. Quando as pressões surgirem, mantenha-se fiel. Quando a oposição se levantar, mantenha-se fiel. Quando os outros quererem desanimar você, mantenha-se fiel. Seja fiel em todas as circunstâncias. Caleb foi fiel à promessa que carregava a visão que Deus lhe havia dado, a visão da terra prometida. Deus prometeu a eles que daria uma terra que mandaria leite e mel. Caleb creu na promessa de Deus e se moveu em fidelidade, em honra, inteiramente até o dia de receber sua herança. Os outros espiam,
Os outros espias desviaram da promessa por causa do medo e dos desafios. Dos gigantes anaquins foram paralisados pelo medo, perderam a visão da promessa, desesperaram o povo. Quando perdemos a visão da promessa de Deus, nós afetamos as outras pessoas que estão à nossa volta também. O desvio, ele corrompe a visão, ele corrompe o coração das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero te dizer essa noite, todos nós carregamos uma visão dada por Deus. Essa igreja carrega uma visão que Deus colocou no coração dos pastores Robson e Fabiana. Se você é filho dessa igreja, dessa família, você precisa entender que você carrega a visão dessa família. Não é a sua visão pessoal, não são suas preferências pessoais, não são os seus gostos pessoais. É uma visão que Deus plantou no coração de quem se dispôs a ouvi-lo. Sabe de uma coisa? Eu conheço eles há bastante tempo. Eu estava dizendo ao Arthur, é impressionante como aqui está preservada a identidade. Sabe o que isso significa? Significa que a mesma bênção que está sobre Palmas, está sobre Arraias, e estará sobre todos os lugares que manterem-se fiéis à visão. Sabe o que isso significa sobre a sua vida? Que tudo que o céu libera sobre eles, libera sobre você, porque você está debaixo de uma visão. Quando você mantém-se fiel à visão, Deus alinha os céus à terra. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão colhendo as bênçãos de se posicionarem alinhados a essa visão dada por Deus. Eu conheço o pastor Léo, a pastora Letícia, e eu sei o que Deus tem feito na vida deles, diante da fidelidade, a visão que Deus colocou sobre a vida dos pais espirituais deles. Não é a sua visão pessoal, é a visão dessa família, é a visão da Base Church. Eu aprendo com Caleb que para acessar a herança eu preciso manter-me fiel em todas as circunstâncias. E para me manter fiel em todas as circunstâncias, você precisa seguir, independente do que possa acontecer. Está doendo? Mantenha o foco. Você vai conseguir. Seja uma pessoa confiável para Deus. Uma das coisas mais profundas que eu aprendi nos últimos tempos diz respeito a algo que Caleb descreve aqui. Eu chamei sua atenção para algo que ele fala aqui. Eu preciso que você entenda isso, porque isso vai trazer algo novo sobre a sua vida. Note que Caleb diz assim no texto: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Sabe o que isso significa? Significa que Caleb se posicionou no lugar onde ele se tornou alguém confiável para Deus. Quando eu me mantenho fiel à visão dada por Deus e eu suporto o processo pelo qual Deus me colocou, eu estou me posicionando em confiança para com o Senhor. Provérbios 16, 2 diz assim, irmãos: todos os caminhos do homem lhe parecem puros,
mas o Senhor avalia o espírito. Sabe qual é a ideia? É que o Senhor prova os nossos motivos. Ele está de olho no nosso coração. Sabe o que tem impedido muitas pessoas de acessarem a herança? É que elas não são confiáveis para Deus. É porque elas recebem uma visão dada por Deus e elas fazem as coisas do jeito que elas acham melhor, do jeito que elas entendem, do jeito de suas preferências. Você se torna confiável para Deus quando você se posiciona num lugar onde você obedece aquilo que Deus coloca no seu coração. Essa é uma chave que abre o sobrenatural sobre a nossa vida. Quando eu me torno confiável, após o processo de Deus provar os meus motivos, Deus alinha o céu e a terra sobre minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não lança pérolas aos mortos. Deus não desperdiça suas dádivas. Você só terá as dádivas ou acesso às dádivas de Deus se posicionando no lugar de confiança em Deus. Talvez o seu processo esteja durando esse tempo que está durando, é porque o Senhor ainda precisa avaliar suas motivações. A pergunta que eu lhe faço essa noite é: você é alguém confiável para Deus? E se nós olharmos de forma estatística para os 10 espias, nós vamos perceber que os confiáveis para Deus é a minoria. Porque Deus confiou uma visão a 12, mas somente 2 passaram no processo. E porque eles passaram no processo, eles tiveram acesso à herança. Se você não for aprovado no processo, você não se tornará confiável para Deus. E não se tornando confiável para Deus, você não acessará a sua herança. Sabe uma das coisas que me traz mais alegria estar aqui? Vocês não conseguem entender o tanto que eu estou feliz de estar aqui. É porque eu consigo olhar para essa igreja e ver o extraordinário que Deus vai fazer nessa igreja, por causa da fidelidade à promessa que Deus lhe confiou a ela. Os pastores dessa igreja têm se tornado confiáveis. Os motivos deles estão alinhados aos motivos do Pai. E é por isso que Deus está fazendo tantas coisas lindas. Segundo, a fiel esperança é que nos leva ao acesso à herança. E a fiel esperança é manter-se fiel em todas as circunstâncias. Mas segundo, é se mover pelas promessas de Deus. Para você seguir firme e acessar a herança, se mova pelas promessas de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso, mas algumas coisas eu quero detalhar para você aqui. O verso 9 diz assim: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou, ele tinha ido e voltado, e ele diz: a terra que você pisou será a sua herança, e será herança perpétua para você e para toda a sua descendência. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: o seu posicionamento traz bênçãos sobre todos aqueles que estão ligados a você. A nossa vida com Deus está para além de nós mesmos, irmãos. A minha atitude de posicionamento
traz a bênção de Deus não somente sobre mim, mas sobre toda a minha descendência. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Durante toda a jornada, Caleb se moveu a partir da promessa que ele recebeu. O que significa isso? Preste atenção, por favor, preste atenção. O que é mover a partir das promessas de Deus? Todas as decisões de Caleb a partir daquele dia foram alinhadas à promessa de Deus. Você está entendendo? Quando você recebe uma promessa de Deus, todas as suas decisões a partir daquele dia têm que estarem alinhadas às promessas de Deus. Foi uma longa obediência na mesma direção, 45 anos de espera. Ei, entenda uma coisa: não importa o tempo que teremos que esperar, importa que viveremos a promessa de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que a promessa de Deus é capaz de fazer em nossas vidas? Primeiro, quem caminha firmado nas promessas de Deus mantém o coração motivado. Preste atenção, pega essas chaves. Por que esse homem tem 85 anos de idade e está tão animado? Tu acha que foi por acaso? Claro que não. O que moveu esse homem? O que manteve ele assim? Primeiro, porque ele foi fiel à promessa de Deus. E quando eu sou fiel à promessa de Deus, eu me mantenho renovado todo dia. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? É que quando eu percebo que pessoas estão desanimadas, eu começo a notar que elas estão desalinhadas às promessas de Deus. Segundo, o que a promessa é capaz de fazer? Quem caminha pela promessa não se decepciona com as pessoas e com as situações. Você consegue imaginar o que aconteceu, pelo menos pensar o que aconteceu durante 45 anos? Você consegue se dar conta da pressão que Caleb recebeu dos 10 que pensavam diferente dele? Que só viram o problema. Você também passa por isso? Às vezes eu estou cercado de gente que só vê o problema, nunca consegue enxergar a solução. Mas por que elas estão vendo problemas e não estão vendo solução? Porque elas não estão olhando para a promessa. Porque quem olha para a promessa não está nem aí pelas dificuldades, porque sabe que Deus é fiel para cumprir. Quem caminha pela promessa tem uma fé inabalável, confia completamente no Pai. Quem caminha pela promessa está sempre motivado, está sempre disposto, independente da idade. Caleb diz assim: eu estou tão forte como naquele dia. Eu fico imaginando, 85 anos aqui, eu acho que não tem ninguém aqui que tem 85 anos, não tem? Ai, peguei todo mundo. Por que você está desanimado? Caleb tinha 85 anos e diz assim: eu estou tão forte como naquele dia para entrar em guerra também. Eu me sinto um soldado pronto para a guerra. Por que esse homem estava assim? Porque ele mantinha os olhos em Deus. Sabe por que você está desanimado? Você está olhando só para as circunstâncias. Quando você voltar a olhar para Jesus, você volta a andar sobre as águas. Quem caminha pela promessa sabe que o dia de celebrar chega. Não importa o tempo. Desde ontem aqui eu já chorei aqui, ó, sabe de quê? De ver a alegria dos pastores aqui com o que Deus está fazendo. Ô irmãos, vocês não sabem o que nós pastores passamos não, vocês não têm ideia. Se eu puder te dar um conselho como alguém que há 19 anos é pastor, eu
eu daria para você, cuide dos seus pastores. Vocês não sabem o que eles passam, as lutas que nós carregamos, a solidão que nós enfrentamos, as angústias que às vezes entram no nosso coração, e as batalhas que eles enfrentam. Sabe por causa de quê? Só porque decidiu ser cobertura espiritual são vocês. Só isso. E eu já chorei, quem sabe por quê? Por ver a alegria deles em ver Deus cumprindo a promessa dele. Eu sei as renúncias, algumas delas eu sei as renúncias que eles fizeram. Sabe por que eles fizeram renúncias? Porque eles escolheram manterem-se alinhados à promessa de Deus. O Deus que prometeu já fez acontecer no céu. Mas preste atenção, toda vez que Deus faz uma promessa a você, ela já aconteceu na eternidade. Na eternidade tudo é perfeito. Aí você me pergunta assim, mas por que eu não acessei até hoje? Porque aquilo que Deus promete que já aconteceu na eternidade, a gente só acessa com o nosso posicionamento na terra. Efésios 1,6 vai dizer que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Mas por que então que eu não vivo como abençoado? Porque você nos posicionou como abençoado na terra. O que isso me ensina é que o céu, tudo está pronto, e está pronto para a minha vida, mas a minha atitude pode me levar a não acessar isso. A promessa não se cumpre, não porque Deus não fez, mas porque não houve posicionamento na terra. Posicionar é viver a partir da promessa de Deus. É isso que é posicionar. Caminhando para o fim, ser guiado pela promessa é decidir ser guiado por fé. E é essa plataforma que Deus usa, é essa plataforma do sobrenatural, é essa plataforma do reino de Deus. A fé é um ambiente seguro, porque é um ambiente de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e eu não tenho prazer naquele que recua. 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Antes dessa igreja estar assim, alguém a viu assim, e ela só está assim porque alguém acessou pela fé ela assim e se posicionou nessa promessa. Você está pegando isso na sua vida? A fé, gente, é o combustível que nos leva à promessa, à nossa herança. Essa é a esperança fiel. E eu concluo dizendo, em terceiro lugar, que para seguir firme e acessar a herança, reconheça a bondade de Deus no processo. Reconheça a bondade de Deus no processo, na caminhada. Sabe como é que essa história termina? Termina assim, ó. Verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Toda vez que eu leio esse texto eu me emociono. E a minha oração é que eu consiga descrever para você que está no coração desse homem.
nessa afirmação dele: pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Olha onde ele estava. Quando eles estavam caminhando pelo deserto, ele recebeu a promessa. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Isso é muito profundo, a meu ver. Caleb está reconhecendo a fidelidade de Deus no processo da vida dele. Sabe o que está acontecendo com esse homem? Ele está olhando para os 45 anos de história da vida dele. Ele está olhando pelas dores que ele enfrentou. Ele está olhando pelas frustrações que ele passou. Ele está olhando os desafios que foram superados, os gigantes que caíram, e diz assim: ele foi fiel. Sabe o que ele está dizendo? Eu só estou vivo porque ele foi fiel. Foi ele que me manteve vivo até aqui. E sabe por que eu me emociono? Porque não era nem para eu estar aqui. Porque o diabo tentou me matar no primeiro ano de minha vida. Milagrosamente Deus me salvou. Tentou me destruir em muitas situações. Perdi minha mãe com 8 anos de idade, quando por causa de um problema de coração ela morre com 29 anos. Com 9 anos de idade eu fui abusado sexualmente. E eu só consegui falar sobre isso com 41 anos de idade, pela primeira vez. Entre 13 e 17 anos eu me afundei nas drogas, tentando encontrar algo que pudesse dar resposta ao meu vazio. Por misericórdia e graça, com 17 anos, Jesus me encontrou. E dia 27 de novembro do ano que vem, eu vou completar 30 anos caminhando com Jesus. O Senhor me manteve vivo, como prometeu. Nenhuma dor foi capaz de me destruir. Eu tenho uma família linda, irmãos. Pastor Léo conhece a minha família, que me dá orgulho. Eu tenho uma esposa incrível, uma mulher de Deus. Filha de pastor, pastora. Eu tenho 3 filhos incríveis. Meus filhos amam servir Jesus. Minha filha com 17 anos está indo ano que vem embora para a escola ministerial, porque ela quer ganhar pessoas para Jesus. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. Eu quero concluir dizendo para você essa noite: sabe por que você está aqui? Porque Ele está te mantendo vivo como Ele te prometeu. As dores não foram capazes de te destruir. Talvez você que está sentado aí passou por coisas piores do que eu passei, que o pastor Eber ontem contou para quem estava aqui ontem e ouviu. Mas sabe qual é a verdade acerca disso?
Ele nos manteve vivos como prometeu. Sabe o que está acontecendo no coração desse homem? Ele está embriagado de gratidão. A gratidão traz os céus à terra, e ela move o coração de Deus. Esse é o coração de alguém que está rememorando toda a sua jornada e reconhecendo Deus nela. Você consegue imaginar o que é possível de acontecer em 45 anos? Eu tenho 46 anos de vida. Esse homem esperou 45 anos para o cumprimento da promessa. Mas sabe qual foi a atitude dele? Ele foi inteiramente fiel ao processo. Eu tenho 29 anos de caminhada com Jesus e consigo ver claramente: até aqui me ajudou o Senhor. A Bíblia diz assim, em Provérbios 3, 6, eu estou terminando. Se o ministério quiser vir para cá. Digo, eu entendi essa chave aqui, foi muito poderosa na minha vida. Provérbios 3, 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Sabe o que está acontecendo com Caleb? Ele está dizendo assim: foi o Senhor o protagonista da minha história. Quantas pessoas estão paralisadas pelas dores que sofreram, só porque olham para as dores, não olham para Deus que manteve ela viva? Eu perguntei ao Senhor assim: onde o Senhor estava quando eu estava sendo abusado? Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo? Falou comigo? Não deu? Eu estava segurando na sua mão, por isso que você se cortou. Sabe o que aconteceu comigo? Eu caí no choro e eu entendi que eu só estava vivo porque Ele nunca me abandonou. Você precisa entender de uma vez por todas na sua vida que você só está aqui porque Ele nunca virou as costas para você. Ninguém acessa a herança sem reconhecer a bondade de Deus. A vida, irmãos, não é sobre o quanto eu sofri. A vida é sobre um Deus que nunca nos abandona. Essa é a vida. Quando o mundo tenta me destruir, Ele diz não. Quando o deserto está difícil demais, Ele diz: eu estou com você. Como diz aquela poesia, pegadas de areia, ou da areia, quando você pensava que estava sozinho, quando você viu apenas 2 passos, 2 pegadas na areia, não era você sozinho, é porque naquele momento eu te carregava no colo, por isso você viu apenas 2. Porque na história dessa poesia, de um autor desconhecido, ele diz: nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vi 2 pegadas na areia. Por quê? Por você me abandonou na hora mais difícil da minha vida. E Deus responde: não.
Você tem que enganado. Você viu só duas, porque naquele momento eu te carregava no colo. É isso que Caleb está fazendo aqui. Ele me manteve vivo como me prometeu, porque eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu quero concluir dizendo para você, a despeito do que você está passando, fique firme. Está doendo, mantenha firme. Está difícil, mantenha firme. Você não está sozinho. Jesus nos prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O sol está difícil demais, Ele está conosco. Está escuro demais à noite, Ele permanece junto. A tempestade está forte, Ele está no barco. E sabe o que te espera? Espera a herança, o acesso, a promessa que Ele te fez. Vamos ficar de pé. Reconheça a bondade de Deus. Mantenha o seu coração grato, porque o melhor está por vir. Para terminar bem, você precisa desenvolver a atitude de perseverar. A perseverança é a única maneira de colhermos os frutos, queridos. A perseverança é a atitude que nos leva a colher os frutos. Caleb perseverou e acessou a sua herança, acessou a promessa de Deus. O posicionamento de Caleb o levou a viver a promessa de Deus. Lembre-se, toda promessa já aconteceu no céu, mas foi acessada com o posicionamento na terra. O posicionamento é a chave que dá acesso à herança. O posicionamento é o acesso à herança, é a chave que abre as portas. Perseverar significa ser aprovado por Deus. Tiago 1, 3 e 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem falta a vocês coisa alguma. A palavra perseverança significa característica de pessoa que não desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. É isso que significa a palavra perseverança no texto de Tiago, que espera por alguém lealmente. Eu comecei essa mensagem dizendo para você que Chapman disse: a persistência é o caminho do êxito. Siga em frente. O melhor está te aguardando. Suporte o processo. É nele que nós somos aprovados por Deus. É lá que Deus revela a sua bondade, a sua fidelidade conosco. E cada passo de persistência, eu recebo uma nova chave que vai me dando acesso à minha herança. Parabéns, pastor.